Você está pronto para dominar as suas finanças pessoais e controlar o seu dinheiro de forma simples e eficaz aqui dentro do Excel? Então descubra nesse vídeo como criar um fluxo de caixa pessoal totalmente automático e com um design muito bonito e minimalista que vai dar gosto de você abrir a sua planilha e alimentar ela toda semana. Não perca essa oportunidade de tomar o controle da sua vida financeira. Assista esse vídeo até o final, que eu garanto que além de ter um fluxo de caixa pronto, você ainda vai aprender técnicas muito importantes e úteis para utilizar dentro do Excel, seja para a sua vida pessoal ou também profissional. Então vem comigo! Fala aí turma, beleza? Eu sou o Ruth e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, vamos lá turma, o fluxo de caixa que nós vamos criar aqui é exatamente igual a esse, né? Eu adiciono a minha data. Aqui ele já puxa o mês de forma automática, já puxa o ano também, inclusive o dia da semana. E aqui a gente seleciona se ele é uma entrada ou uma saída. Quando eu coloco aqui entrada, automaticamente eu já tenho uma setinha aqui atrás, ó, que eu já tenho uma série de opções para me selecionar, tá vendo? Então posso selecionar aqui, por exemplo, salário e posso colocar aqui o valor de R$2.000, por exemplo. E automaticamente esse valor é somado aqui dentro, certo? E se eu vir aqui, ó, e colocar 8 do 7, por exemplo, e aqui eu vou utilizar o mesmo mecanismo, né? Só que aqui agora eu vou colocar uma saída. Lembrando que aqui em cima também, ó, se você visualizar, aqui é atualizado de forma totalmente automática também, certo? Então posso selecionar aqui uma saída, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vestuário. Eu vou colocar aqui R$50. Agora você nota que aqui em cima vai para 1.600, ó. Foi para 1.600 e automaticamente aqui o meu saldo reduziu R$50 também, porque obviamente é uma saída de caixa. E aqui eu ainda posso colocar uma descrição. Boné, certo? Então a gente vai aprender a criar isso aqui totalmente do zero. E ele vai ficar simples e bonito assim como você está vendo agora. E você obviamente vai ter a preferência aí para colocar nas cores que mais agradam você e que mais combinam com a sua personalidade também. E não se preocupa que no final do vídeo eu vou te falar como que você vai poder adquirir essa planilha aqui, caso você tenha o interesse. Mas, se você assistir essa videoaula completa, você já vai ser capaz de fazer tudo isso daqui passo a passo, conforme eu estou demonstrando aqui agora. Bom, agora eu já estou aqui numa nova planilha e vamos começar o processo aqui do zero. Primeiramente eu vou colocar aqui a minha data, vou colocar aqui o meu mês, vou colocar aqui também o ano e o dia, certo? Essas informações aqui são de extrema importância. Depois eu vou acrescentar aqui o tipo, classificação. Depois da classificação eu vou digitar aqui o valor, o meu saldo e também aqui a minha descrição. É sempre importante a gente colocar uma descrição até para lembrar do que foi ali a nossa entrada ou a nossa saída. Então aqui agora eu vou começar colocando uma data, vou colocar aqui 1 do 7. Essa data aqui, ó, eu vou transformar ela como data abreviada. Beleza, e aí agora aqui o mês, a gente vai colocar uma forma, beleza? A gente não vai escrever aqui de forma manual, tá? Porque você vai preenchendo um por um. Pode ser que, aparentemente pode ser que não seja tão demorado preencher esses dados, mas se a gente for colocar vários lançamentos aí, com certeza vai fazer bastante diferença. Então tudo que a gente puder automatizar aqui no Excel é muito válido. Então vamos lá, eu vou dar um igual e vou chamar a fórmula texto. Aí eu vou fazer o seguinte, eu seleciono aqui a minha data, ponto e vírgula, abro aspas, e como é o meu mês, eu vou colocar 3 letras M, ó. 1, 2, 3. 3 letras M, fecho aspas, fecho parênteses e dou um Enter. Perfeito. Ele já trouxe o meu mês ali de forma abreviada. Se eu colocar mais um M aqui, ó, ele vai trazer o nome do mês inteiro, beleza? Então você escolhe aí qual forma que você prefere trabalhar. Eu prefiro trabalhar aqui com o mês abreviado. E agora nós vamos fazer aqui a parte do ano. Eu vou dar um igual, texto, a mesma fórmula. Vou clicar aqui na minha data, ponto e vírgula, abro aspas, e o formato é o ano. Então vou colocar aqui o ano, vou colocar 3 letras As. Aí ele já vai me trazer o ano aqui completo, beleza? E agora, se eu não me engano, o ano aqui eu acho que não tem como abreviar, deixa eu ver. Tem como abreviar. Se eu deixar só 2, ele vai trazer só os 2 últimos números do ano. Se eu deixar aqui 3As, ele vai trazer a data aqui completa, o meu ano completo. E agora o dia.
Eu vou dar um igual, texto, clico aqui na data, ponto e vírgula, abro aqui aspas e digito dia. Então vou digitar aqui DDD, beleza? Posso fechar e posso dar um enter. Ele traz também aqui abreviado, se eu colocar mais um D, ele traz o nome completo. Então aqui nós vamos trabalhar com ele abreviado mesmo, beleza? Mas aí você faz de acordo com a sua preferência. E agora aqui o tipo. O tipo aqui só vão ter somente dois, tá? Somente dois nomes. Que no caso é a entrada ou uma saída, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, em entrada ou saída, você pode colocar receita ou despesa, tá bom? Então eu vou colocar aqui entrada ou a saída. Então primeiro aqui eu vou deixar a entrada. E aqui a minha classificação, eu vou colocar... O primeiro aqui que a gente vai colocar vai ser saldo anterior. Você vai precisar utilizar ele aí somente uma vez, tá? Você vai entender o porquê, ó. Saldo anterior. Beleza. E o valor aqui do saldo anterior, vamos supor que seja 3.000. 3.000 reais. Vou formatar isso aqui, ó. Vou colocar ele aqui dessa forma. E o meu saldo vai ser igual este valor aqui, ó. Perfeito. E minha descrição, eu vou colocar aqui, ó, saldo junho 23. Beleza, aí aqui eu vou adicionar uma outra linha, 1 do 7. Vou copiar, na verdade é o seguinte, turma, só essa linha aqui mesmo. Agora o próximo passo aqui que a gente tem que fazer é formatar como tabela. Formatar aqui como tabela é um recurso muito importante, né, para que o nosso trabalho aqui dentro do Excel fique o mais produtivo possível, né? E formatando como tabela, a gente também vai ter um controle maior sobre aqui os nossos dados, beleza? Então, vou clicar aqui só em cima de data. Vou clicar aqui em formatar como tabela, exatamente aqui. E formatar como tabela e vou escolher isso aqui, ó. Escolher essa corzinha aqui mesmo. Automaticamente ele já reconheceu aqui a minha tabela. E eu deixo essa opção aqui selecionada, que ela é de extrema importância, beleza? Minha tabela tem cabeçalhos. Cabeçalho nada mais é que toda essa extensão aqui, ó. Toda essa parte, tá vendo? Então eu posso dar um OK aqui e pronto. Ele já adicionou aqui, já formatou como tabela. Vamos renomear aqui essa tabela que também é de extrema importância. Tá vendo que aqui em cima, ó, ele tá escrito tabela 1? Quando você clica em cima da tabela aqui, ó, ele habilita este campo aqui, ó, design da tabela. E logo aqui, ó, a gente consegue renomear a nossa tabela. Então aqui eu vou colocar controle. Beleza? E outra coisa que tem aqui, ó, quem já me acompanha aqui sabe, eu não gosto dessas linhas aqui, ó. Essas linhas de grades, né? Eu acho que ela deixa a visualização aqui poluída. Então é só clicar aqui na minha planilha, exibir e tiro linhas de grade, beleza? E pronto, olha como já ficou muito mais limpo aqui pra gente poder visualizar. Então beleza. Eu posso fazer o seguinte, eu posso começar digitando aqui, ou se eu der chegar aqui na última linha e der um tab, ele já vai aqui para a próxima linha. Eu vou colocar aqui, ó, 1 do 7. Automaticamente ele já puxou tudo aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, saída. Beleza? Aí aqui na minha saída eu vou colocar supermercado. E vou colocar o valor de 500 reais, certo? Só que aqui, ó, ele não pode ser esse saldo, ele tem que ser... Como ele foi uma saída, ele tem que ser este menos este, beleza? Deixa eu só colocar mais um aqui, ó, compras mensais. Vou colocar aqui a descrição, tá? E vou adicionar mais uma linha aqui, só pra gente visualizar, ó. Um 7, vou colocar aqui, ó, entrada. Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, salário. Vou colocar renda extra. Renda extra. Vou colocar aqui renda extra de 100 reais. Beleza? Então, automaticamente aqui eu tenho que ter 3.100 reais, tem que ser o meu saldo, né? Que aqui, ó, ao final de todos esses lançamentos aqui tem que ser 3.100. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma fórmula aqui, que é a fórmula C, beleza? Então, vamos fazer assim, ó, igual C. Este valor aqui, ó, se essa célula, tá? For igual a, abro parênteses, abro aspas, beleza? Sempre que a gente for colocar letras aqui dentro de fórmula, a gente tem que abrir aspas, senão o Excel não entende. Então, se essa célula aqui for igual, eu coloquei ali o sinal de igual,
saída, fecho aqui a minha aspas, ponto e vírgula, então eu quero que seja este menos este, certo? Se não for isso, né? Se não for saída, que obviamente vai ser uma entrada, eu quero que seja este mais este, beleza? Então eu vou dar um Enter e ele deu erro. Por que que ele deu erro? Porque aqui, ó, ele, como eu formatei como tabela, ele jogou a fórmula para cá. Só que aqui não existe essa fórmula aqui, porque aqui não é um valor, tá vendo? Então aqui eu tenho que dar igual, aqui tem que ser assim mesmo, igual esse aqui, ó. Só que aí, como tá formatado como tabela, ele atualizou tudo aqui de forma automática, tá vendo? Então tudo que a gente faz na tabela aqui, ele já preenche, faz um preenchimento relâmpago. Então eu vou dar um Ctrl Z, só dar uma vez o Ctrl Z, ó. Vou dar um Ctrl Z, opa, ele já entendeu. Ah, então você não quer que eu preencha tudo conforme essa célula. Então beleza, eu fiz aqui o lançamento. Então só essa vai ser igual às outras, tudo vai ter as fórmulas, tá vendo? Só que aqui tem o seguinte, eu falei que tem que ter 3.100, mas na verdade não é isso, é 2.600, certo? Por quê? Porque o meu saldo aqui inicial é 3.000, gastei 500 e recebi mais 100. Então o final é 2.600, não sei de onde eu tirei 3.100. Mas tudo bem, então vamos lá. Renda extra que eu posso colocar Uber, por exemplo, certo? E tranquilo, até essa parte aqui tá ok. E como é que a gente vai fazer agora para deixar ainda mais dinâmico nosso fluxo de caixa? Aqui e aqui, ó, eu vou deixar basicamente com listas, tá? Que fica mais fácil pra gente poder preencher, eu acho que fica até mais produtivo. Então vou selecionar aqui, ó, no tipo. Como vai ser entrada ou saída, eu vou criar uma lista suspensa. Já tem um vídeo aqui no canal completo ensinando sobre lista suspensa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você visualizar após essa aula, que é muito importante esse recurso. Então se eu clicar aqui no tipo selecionar tudo, ó, e vir aqui em dados, se eu vir aqui em dados, validação de dados, eu posso clicar aqui em lista. E aqui em lista eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui entrada, ponto e vírgula, saída. E posso dar um OK. Perfeito. Automaticamente, ó, ele já está formatado aqui, ó. Entrada e saída, tá vendo, ó? Nota o seguinte, ó. Se eu colocar isso aqui como entrada, nota que aqui ele não vai subtrair, ele vai somar. Então aqui vai ser 3.500. Se eu clicar aqui e colocar uma entrada aí, 3.500, tá vendo? Então, ó, aqui fica muito melhor pra gente poder fazer essa seleção, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu adicionar aqui mais... Vou colocar aqui um do 7, julho. Deixa eu ver uma outra despesa que eu tinha colocado aqui. Eu vou colocar água, por exemplo. Opa, uma saída. Vou colocar aqui água. Vou colocar o valor de R$50. Conta Sabesp, por exemplo. Então, perfeito. Aqui eu quero que tenha listas também, para ficar exatamente igual aqui, ó. Então, tudo que for saída, eu quero que aqui tenha a lista de tudo que é minha despesa, de tudo que é saída. E tudo que é entrada aqui, eu quero que aqui ele me dê as opções de tudo que é entrada, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso, ó? Aqui eu já criei uma lista, né? Eu já abri uma outra aba aqui, ó. Uma outra planilha, deixa eu clicar aqui e escrever fluxo de caixa. Beleza, e aqui as minhas listas. Então aqui eu já tenho uma lista de entradas e aqui eu já tenho uma lista de saídas, beleza? Aí você vai fazer a sua de acordo com a sua necessidade. Então, isso daqui, ó, eu preciso formatar como tabela. Então, eu venho aqui em formatar como tabela e vou selecionar um layoutzinho aqui, ó, entradas. Perfeito. Aí eu vou clicar aqui na saída, formatar como tabela. E vou colocar uma outra formatação aqui de outra cor. Perfeito. E aqui a entrada, eu vou renomear isso aqui, ó. É muito importante esse passo, porque se você não fizer, não vai funcionar da forma que a gente vai fazer, ó. Eu clicando aqui na minha planilha, na minha tabela, design da tabela, ele vai abrir aqui, ó, o nome da tabela. Então a gente vai renomear isso aqui, ó, entrada. Posso dar um Enter. E em saída a mesma coisa, ó. Tá vendo? Quando eu clico aqui ele tá entrada e lá em cima ele tá saída. Lá em cima ele tá tabela 3, aliás, aqui, ó. Tabela 3, ó. Então, eu vou colocar aqui saída. Saída. Perfeito. Aí, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu volto aqui no meu fluxo de caixa. Seleciono aqui, ó. Seleciono aqui essa parte da classificação.
E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, em dados, validação de dados. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lista e vou colocar uma forma. Vou colocar igual indireto e vou clicar exatamente, não, indireto, abro parênteses, certo? E clico aqui, ó, em tipo, beleza? Nota que aqui, ó, ele colocou um cifrão antes do H e um cifrão depois do H, perfeito? Isso aqui ele está dizendo que está travando a minha célula. Só que eu não quero que ele trave minha célula. Eu quero que ele trave somente a coluna e não trave a linha. E se você também quiser saber mais sobre como que funciona esse travamento de células, tanto de linha quanto de colunas, já tem um vídeo aqui no canal, eu também vou deixar o link dele aqui na descrição. Então vamos lá, como eu quero deixar aqui somente a minha linha, somente a minha coluna travada, então eu vou dar um F4, ele deixou somente a minha coluna, eu vou dar um F4, na verdade eu tinha deixado só minha linha, agora ele deixou só minha coluna travada. Então agora aqui, ó, só tá com a minha coluna travada, eu posso dar um OK. Perfeito? Porque quando eu adicionar novamente aqui, essa validação ele vai descer aqui, e quando ele descer, ele não vai travar a linha, certo? Ele vai continuar descendo. Se eu tivesse travado só a coluna, por exemplo, ele não ia descer, ele ia ficar estático onde havíamos clicado. Mas aqui, como nós travamos só a linha, ele vem aqui de forma automática para os próximos níveis conforme vamos adicionando as linhas. Então, quando eu clico aqui, ó, saída, aqui já me aparece tudo que é saída, tá vendo, ó? E aqui na entrada, ele já me aparece tudo que é entrada. Para ficar melhor, ainda melhor isso aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, organizar isso em ordem alfabética, porque fica melhor para a gente procurar, certo? Tanto as entradas quanto as saídas. Então, só vim aqui nas listas, e aí eu seleciono tudo aqui, ó, vou em página inicial, classificar e filtrar, exatamente aqui, ó, classificar, classificação personalizada. Quero saídas, valor de A a Z. Posso dar um OK. Automaticamente ele organizou aqui. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Ó. Seleciono tudo aqui. Personalizar a classificação de A a Z. Perfeito. Já organizou aqui de A a Z. Então se eu voltar aqui novamente, ó. Opa, deixa eu fechar esse aqui. Eu já vou ter aqui os dados organizados de forma em ordem alfabética, tá vendo? Então vou adicionar mais uma linha aqui, ó. 6/7, ele já trouxe aqui o mês, o ano, e vou colocar aqui entrada. Eu posso digitar, tá? Eu posso digitar, não tem problema, tá bom? Ou posso selecionar aqui, ó, o que for melhor. Aí eu vou colocar aqui salário, tá? Eu posso digitar como eu falei, né? E eu posso selecionar aqui também, ó, salário. Vou colocar aqui R$1.000. Pronto, empresa 2. Certo? Então, ele ficou aqui bem dinâmico, né? A gente pode selecionar conforme preferimos. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Se tiver uma nova despesa aqui, por exemplo, eu vou colocar... Vou colocar aqui, ó, bancária. Se eu colocar aqui bancária, se eu clicar aqui na setinha... Opa! Se eu clicar aqui na setinha, classificar de A a Z, ele já organizou aqui, ó. Coloquei bancária. Automaticamente esse valor já vem para cá, ó. Opa, em saída, tá aqui, ó, bancária, tá vendo? Então você não se preocupa, conforme você adicionando aqui e organizando a sua lista, aqui ele já fica aqui, ó, de forma automática, beleza? Então isso aqui é muito importante e muito útil também. Agora nós vamos adicionar aqui os cartões para deixar ela visualmente mais bonita e também mais profissional. Mas antes, se você já chegou até aqui, eu tenho certeza que você já tirou aprendizados valiosos. Então aproveita para deixar o like aqui embaixo nesse vídeo e já se inscreve no canal para você continuar evoluindo aqui dentro do Excel. Toda semana eu trago vídeos novos que com certeza vão contribuir com a sua aprendizagem. Então vamos lá, turma. A primeira coisa que a gente vai adicionar aqui, ó, eu quero adicionar aquela faixinha azul que eu havia mostrado lá anteriormente. Então eu vou clicar aqui em inserir. Aqui em formas e vou selecionar aqui, ó, esse retângulo. Vou adicionar ele aqui, certo? E aqui, ó, quando eu clico no meu retângulo, em forma de formato, eu crio um preenchimento e vou colocar ele aqui de azulzinho dessa forma. E vou tirar o contorno, que ele está com contorninho. Perfeito. Aí aqui agora eu posso vir aqui em inserir, texto, e vou, quando eu clicar ali, ó, opa, deixa eu excluir.
eu venho aqui em inserir, e depois de inserir eu venho aqui em caixa de texto, tá vendo? Inserir em caixa de texto. Vou clicar aqui na minha caixa de texto. Quando eu clico, eu preciso clicar com o botão esquerdo e arrastar. E aí eu vou escrever aqui meu fluxo de caixa. Vou arrastar ele para cá. E aqui a gente faz a formataçãozinha desse cartão. Vou clicar em forma de formato, sem preenchimento e sem contorno também. E aí eu vou ajustar ele aqui, ó, do tamanho desse nosso retângulo, para a gente poder deixar o alinhamento dele certinho. Então, perfeito. Aí agora eu vou deixar ele negrito, vou deixar ele em branco. E aqui, ó, a gente pode, exatamente aqui a gente pode centralizar, tanto ao meio, quanto aqui na parte horizontal também. Então, perfeito. Já está aqui meu fluxo de caixa. Agora a gente vai criar os cartõezinhos aqui, ó, para deixar resumido aqui as nossas entradas, nossas saídas e o saldo também que nós temos. Então, eu vou aqui em inserir. Ah, um detalhe que eu esqueci, ó. Deixa eu clicar aqui no meu cartãozinho. Peraí, vou arrastar um pouquinho para baixo, vou clicar aqui no meu cartão. E vou, de forma de formato, vou colocar um efeito aqui de sombra, para dar um ar de profundidade, ó. Gosto muito desses efeitos. Perfeito, posicionei aqui que já tá bom. Eu vou clicar aqui em inserir, formas, e vou selecionar aqui o retângulo novamente. Aí eu vou colocar ele exatamente aqui. Acho que esse tamanho aqui tá ok. Vou deixar ele exatamente dessas cores, só vou tirar esse contorno. E vou colocar esse efeitinho de sombra que eu havia colocado, para dar um ar aqui de profundidade, tá vendo? Perfeito. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou em inserir, vou adicionar aqui uma caixa de texto novamente. Vou clicar aqui, vou escrever entradas. Vou posicionar ele aqui. Exatamente dessa forma. Vou centralizar, deixa eu deixar ele um pouquinho mais assim, tá ok. Aí eu vou formatar isso aqui, ó. Vou deixar sem um contorno. Vou deixar sem um preenchimento. E vou deixar ele em branco. E também aqui em negrito, certo? Já ficou ali entradas. E agora eu vou adicionar um ícone. Se eu clicar aqui em inserir e clicar em ícones, eu já consigo adicionar aqui, ó. Vou colocar aqui dinheiro. Coloquei dinheiro, perfeito. Eu vou adicionar esse aqui, ó. Você escolhe de acordo com a sua preferência. Eu vou colocar esse daqui. Vou colocar ele aqui, ó. Se a gente clicar aqui, a gente consegue mudar. A gente consegue redimensionar o tamanho dele aqui. Ou clicando diretamente aqui, ó. Vou deixar 0.9. Perfeito. Vou deixar o preenchimento em branco. E vou colocar ele aqui dentro. Entradas. Perfeito. Aí agora tem mais um detalhe que a gente precisa fazer. Só que antes de fazer isso, eu esqueci de fazer um detalhe aqui, ó. Eu preciso trazer de forma resumida, somar minhas entradas e as minhas saídas e o meu saldo. Como é que a gente vai fazer isso? Através da fórmula soma C. Então eu vou digitar aqui, ó, entradas, entrada, tem que ser entrada, porque esse nome aqui precisa ser exatamente o nome que está igual nessa coluna, beleza? Saída e o saldo. O saldo nada mais é que é igual a entrada menos a minha saída, beleza? Então já tenho o meu saldo aqui, ó. Eu vou deixar ele formatado aqui desse jeito, de forma contábil, e vou somar, ó. Vou dar igual soma C. Aqui no meu soma C eu preciso pegar o meu intervalo. O meu intervalo é exatamente esse aqui, ó. Tipo, a minha coluna aqui de tipo. Ponto e vírgula. O meu critério é este aqui, ó, de entrada, ponto e vírgula, e o meu intervalo de soma é esse aqui, ó. Posso fechar e posso dar um Enter. Perfeito. Só que ele deu errado. Ele tá dando 9.500. Não, ele não deu errado. Eu acho que é isso mesmo. É porque eu tô confundindo com o fluxo de caixa que eu fiz anteriormente, que não tinha nada desse valor. Aí a minha saída aqui tá errado. Tá errado. Não é 9.000, porque eu não coloquei tudo isso. Por quê, ó? Se eu clicar duas vezes aqui, não é o meu saldo que eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar aqui este valor. Certo? Se eu pegar o saldo aqui, eu vou estar superfaturando aqui os meus números. Então tem que ser aqui valor, beleza? Desculpa, turma, acabei
selecionando a coluna errada, tá? Mas isso pode acontecer com você também. Então, posso dar um Enter. Perfeito, agora tá fazendo mais sentido. E embaixo a gente faz a mesma coisa. Igual, soma C, dou um Tab, seleciono aqui o meu intervalo, que é exatamente esse, que é o meu tipo, ponto e vírgula, o meu critério, que é a saída, ponto e vírgula, e o meu intervalo de soma, que aqui é a coluna J, do valor. Fecho e dou um Enter. Perfeito. Então, o meu saldo aqui é 3.550, que este saldo precisa bater com esse, tá vendo? A gente... tá ok aqui, ó. Esse saldo precisa ser igual a esse. Então, vou deixar... fazer uma formataçãozinha aqui rápida. Entrada, saída. Vou colocar aqui as bordas. E as bordas, eu clicando aqui nas bordas, eu posso clicar aqui em cor da linha. E selecionar a cor que eu quero as minhas bordas, tá vendo? Ele ficou assim, mas é só clicar de novo e pronto. Já está aqui. Então eu vou escrever aqui, ó. Vou mesclar aqui essa célula, resumo. Perfeito. Já tenho o meu resuminho aqui, ó. Deixar em branco. Certíssimo. Então, beleza. Então, voltando aqui agora para os cartões, como eu já tenho aqui o meu resuminho, eu tenho que adicionar outro cartão de texto. Então, cliquei em inserir, caixa de texto, seleciono aqui tudo, ó, tá vendo? Vou dar um igual. Não, igual não, desculpa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para que eu traga o valor aqui dentro, se eu der um igual e clicar aqui, ó, não tem como, né? Infelizmente o Excel não entende dessa forma. Então a gente tem que clicar na caixa de texto e clicar aqui, ó, nessa barra de fórmula, tá vendo? Quando a gente clica nessa barra de fórmula, dá um igual. E seleciona aqui, vou selecionar o valor de entradas e dou um Enter. Aí ele entende, tá vendo? Agora ele entendeu. Agora eu vou fazer o seguinte, igual forma de formato, vou tirar o preenchimento, vou tirar o contorno e vou deixar ele aqui em branco e negrito. Branco, aí. Perfeito, 4.100. Posso diminuir isso aqui. Posso aumentar aí. Pronto, vou lá. Já tenho aqui as... Deixa eu só... aumentar o tamanho um pouquinho e pronto. Aqui eu já tenho as minhas entradas. Então aí, turma, agora a gente vai replicar esse cartão para fazer a saída e o meu saldo. Como é que uma forma fácil da gente fazer aqui, ó? A gente vai clicar aqui no cartão. Depois que selecionou o cartão, eu seguro o Ctrl, clico aqui no meu ícone, clico no meu valor e clico no meu texto. Botão direito e agrupar e agrupar. Perfeito, tudo isso aqui virou um só, tá vendo? Consigo mover ele exatamente dessa forma. Agora eu seguro o Ctrl e arrasto para o lado e seguro o Shift. Tá? Por que eu segurando o Shift? Porque se eu descer aqui para baixo, ele não vem, ó. Tá vendo? Obviamente que para descer é para baixo, mas vamos lá. Vou soltar ele exatamente aqui. Vou escrever aqui saídas. Saídas. Agora eu clico aqui dentro do meu texto. Vou dar um igual aqui novamente e clicar aqui nas minhas saídas. Posso dar um Enter. Perdeu a formatação, mas como ele já está selecionado, eu clico aqui no para deixar ele branco e clico aqui para deixar ele negrito. Beleza. Então aqui ele já arrumou também as minhas saídas. E aqui agora eu preciso arrumar o quê? Preciso arrumar esse ícone, né? Vamos substituir ele. Então, clicando aqui no meu cartão, botão direito e vou desagrupar, porque a gente vai substituir esse ícone. Agora eu posso deletar ele. Vamos inserir outro. Inserir. Ícones. E vou selecionar dinheiro. Deixa eu colocar aqui dinheiro e vou colocar exatamente esse aqui, ó. Inserir. Quando eu inserir ele aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. 0.9 e 0.9 já tá ok. Eu vou deixar o dinheiro ali, vou colocar ele em branco e beleza. Agora aqui eu já tenho a minha saída. E para fazer novamente para agrupar, eu clico no cartão, primeiro no cartão, depois ícone, aqui agora no meu valor e depois no texto. Botão direito, agrupar e agrupar. Beleza, seguro o Ctrl, Shift e arrasto para o lado. E aqui agora eu mudo, vou colocar aqui, ó, saldo. Meu saldo. E agora aqui eu vou
mudar novamente, ó. Qual que vai ser o meu saldo? Igual este aqui, ó, 3.500. Posso dar um Enter. Mudou a formatação? Clico aqui e clico aqui novamente. Perfeito. Agora eu vou desagrupar só para alterar também o meu ícone. Botão direito e desagrupar. Perfeito. Clica aqui, dou um delete nesse ícone de dinheiro, inserir ícones. Aqui tem uma diversidade de ícones, tá, turma? Aí se você coloca aqui, ó, bola. Ele aparece aqui vários tipos de círculos, bolas, né? Então vou colocar aqui dinheiro novamente. E vou adicionar este porquinho, cofrinho aqui. Vou também arrumar o tamanho dele. Coloquei aqui. Agora o preenchimento, vou colocar branco também. Perfeito. Agora eu faço o seguinte, ó. Vou ajustar ele aqui. Clico aqui no cartão, seguro o Ctrl, clico no ícone, clico no valor e clico no título. Botão direito e agrupar. Perfeito, então agora tudo aqui está agrupado, turma. Só que a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Ele está totalmente desalinhado, né? Esse aqui está mais para esse canto, né? Enfim, vamos alinhar ele, ó. A gente consegue fazer isso de forma automática. Se a gente fizer no olho, com certeza vai estar errado. Então, se eu clicar aqui nessa primeira caixa, segurar o Ctrl, clicar nessa e clicar nessa, eu venho aqui em forma de formato. E exatamente aqui, ó, em alinhar, se eu clicar aqui em alinhar, ele vai estar assim, ó, alinhar ao meio. Se eu clicar aqui em alinhar ao meio, ó, ele já estava alinhado porque eu fui segurando Shift. Mas se eu clicar aqui, ó, em alinhar e distribuir na horizontal, ó, ele já consertou esse aqui, ó, tá vendo? Então vamos lá, se eu fizer exatamente isso aqui, ó, seguro o Ctrl, seleciono todos, alinhar ao meio, ele alinhou ali ao meio que não era, porque eu tenho que selecionar primeiro esse, depois esse e depois esse. Deixa eu ver se ele vai. Alinhar ao meio. Não, ele não tá indo. Deixa eu ver se é esse daqui que eu seleciono primeiro e depois os outros. Gráfico. Alinhar ao meio. Não, ele também não tá indo. Mas enfim, ó. A gente, por via das dúvidas, deixa ele o mais próximo aqui, ó. Que a gente acha que vai estar na reta. Seguro Ctrl. Agora aqui vai dar certo, peraí. Se eu clicar aqui e trazer ele pra cá, ó. Seguro aqui, aqui e aqui, ó. Forma de formato. Alinhar ao meio. Ele alinhou. E distribuir horizontalmente. Ele aqui já veio pro meio, tá vendo? Então, perfeito. Eu posso até trazer ele mais pra cá, ó. E pedir pra alinhar novamente, ó. Forma de formato. Alinhar ao meio. Opa. Forma de formato. Horizontal. Agora sim. Agora tá ok. E aí agora, pra gente demonstrar, eu vou adicionar aqui 8/7. Julho. Vou colocar aqui a entrada. Vou colocar uma saída. Vou colocar que seja alimentação. E vou colocar aqui o valor de R$550. Automaticamente ele tem que ficar com saldo de 3.000. E essa saída aqui tem que aumentar. Se eu colocar 550, foi para 3.000. Aqui 1.100. E exatamente isso, ó, que mudou automático. E a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode ocultar, ó. Se eu selecionar aqui essas duas colunas, clico com o botão direito, oculto, e eu não vou precisar utilizar ali, ó. Então, turma, vamos imaginar que aqui, ó, a gente tenha preenchido vários dados aqui embaixo, e aí como é que a gente vai fazer, de repente, quando for descendo para visualizar, tá vendo? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui, ó, numa linha abaixo do cabeçalho, aqui na primeira coluna, na coluna A. Deixo a linha clicada, eu vou aqui em dados, e deixa eu ver, não, revisão, exibir. Se eu deixar aqui, ó, vou deixar o cursor, vou clicar aqui em exibir, congelar painéis, e vou colocar aqui, ó, congelar painéis. Já tem uma aula também, uma aula completa, explicando como que funcionam os congelamentos de painéis aqui no Excel. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá, ó. Se eu agora precisar descer, isso aqui já vai ficar de forma estática para mim, tá vendo? Eu não vou precisar me preocupar com isso aqui. E aí eu vou copiar somente alguns dados aqui e vou alterar a data, ó. Vou colocar aqui, ó, 1/8, 1/8,
um do 9 e um do 9. Só a título de analisar melhor isso aqui, ó. Conforme você vai limitando, você vai conseguir visualizar aqui. Só que se você quiser fazer uma análise mais apurada, como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai conseguir fazer isso dessa forma, ó. Se eu clicar aqui em data, né, na minha tabela, e clicar aqui em tabela dinâmica, de tabela intervalo, e der um OK, ele vai abrir uma tabela dinâmica. Se eu clicar aqui, ó, em classificação, e colocar também um valor, deixa eu formatar esse aqui, ó, ele vai me dar os valores, certo? O valor geral de tudo que eu já gastei, certo? Eu posso fazer até o seguinte, eu posso fazer melhor. Posso deixar aqui, e aqui eu vou deixar, no filtro eu vou deixar o tipo, ó. Eu quero filtrar tudo que é entrada aqui, ó, certo? Tudo que é entrada. E aí eu vou copiar isso aqui, ó, dar um Ctrl Z, Ctrl V, vou deixar aqui. E os botões não estão aparecendo, mas é só a gente clicar aqui na... Opa, peraí. Eu quero copiar essa tabela e colocar aqui. Só que ele não tá vindo como tabela, porque precisa copiar tudo. Preciso selecionar tudo. E vou colar aqui, ó. Perfeito, agora sim. Aqui eu vou deixar filtrado as minhas saídas. Então aqui eu tenho filtrado as minhas entradas e aqui as minhas saídas, beleza? Se eu quiser analisar isso aqui por mês, para saber, eu vou clicar aqui na minha tabela, vou clicar aqui em análise da tabela e vou inserir segmentação de dados. E vou colocar aqui mês, beleza? Então aqui eu já tenho um mês, ó, julho, agosto, setembro. Se eu clicar em julho, ele filtrou ali só julho. Se eu clicar em agosto, ele filtrou aqui só o que é em agosto. Em setembro, só setembro. Só que essa segmentação de dados não está linkada com essa tabela. Então eu clico aqui, conexões do relatório, e vou habilitar essa daqui, ó, tabela 2. Posso dar um OK. Então quando eu seleciono aqui, ó, tudo ali agora vai estar linkado, tá vendo, ó? Se eu selecionar aqui agosto, ele vai trazer tudo que eu tive de entrada em agosto e tudo que eu tive de saída em agosto. Se eu clicar setembro, tudo que eu tive de entrada em setembro e tudo que eu tive de saída em setembro. Em julho, a mesma coisa, beleza? Então isso aqui fica dinâmico, fica muito legal da gente visualizar. Obviamente, quando você tiver mais dado, fica ainda melhor para você fazer esse tipo de análise. E se você quiser saber melhor como criar segmentação de dados aqui no Excel, como fazer um dashboard exatamente assim, ó, com segmentação de dados, com gráficos, no final dessa aula eu vou deixar um card para você visualizar, que tem uma aula completa que vale super a pena você visualizar e aprender aqui a mexer com segmentação de dados, tabela dinâmica e também gráficos, para deixar um dashboard e ainda mais dinâmico, beleza? E você vai poder fazer isso até para esse seu fluxo de caixa aqui, que aparentemente assim realmente ele está simples, está minimalista. E se você precisasse que ele fique ainda mais dinâmico para você poder analisar, com dashboard é uma das melhores opções. E caso você esteja precisando de uma renda extra, eu vou deixar um vídeo aqui no primeiro link da descrição, onde é demonstrado formas para você ganhar dinheiro aqui de forma online, trabalhando aí da sua casa. E se você chegou até aqui e esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o like. Aproveita também para se inscrever no canal para você continuar se aprimorando aqui dentro do Excel. E caso você queira também adquirir essa planilha, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Com certeza só visualizando esse vídeo você vai conseguir montar, mas caso você queira ela pronta, assim dessa forma que eu trouxe e estou apresentando aqui para vocês, o link para adquirir estará aqui na descrição. Aquele abraço, até a próxima e valeu!